cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O canal João Levi está apresentando, estudando a Bíblia Sagrada. Pela graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, já iniciamos o estudo da Bíblia Sagrada. Nós estamos estudando Marcos capítulo 13. Vamos estar continuando no versículo 14 até o 26, dando continuidade do estudo da Palavra de Deus em Marcos capítulo 13. Nós estamos agora na parte 2. No estudo anterior, paramos no versículo 13. Vamos prosseguir a partir do versículo 14 até o 26. Acompanhe a leitura. Ora, quando vos vide a abominação do assolamento, que foi predito, está onde não deve estar. Quem lê, quem entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E o que estiver sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, que não voltem atrás para tomar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis que o Cristo, ou ei-lo ali, e não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito. Ora, naquele dia, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Nesse início, nesse versículo 14, faz parte do discurso de Jesus sobre os sinais do fim dos tempos. O versículo menciona a abominação da desolação, um termo que remete à profanação do templo de Jerusalém. Jesus alerta que quando esse evento ocorrer, aqueles que estiverem na Judéia devam fugir para os montes, enfatizando a urgência da situação. Esse trecho está inserido em um contexto maior dentro de Marcos capítulo 13, onde Jesus fala sobre a perseguições, falsos profetas e a necessidade de vigilância. O capítulo é um convite à reflexão sobre a fé e a preparação para os desafios espirituais e o histórico que viriam. E esse versículo está relacionado à profecia da destruição de Jerusalém e do templo. Já falamos no estudo anterior que essa destruição do templo que acabou acontecendo no primeiro século depois de Cristo, o que simbolizava o fim do reino de Deus na terra e o início de um novo reino espiritual. A abominação da desolação pode se referir à imagem de um ídolo estrangeiro sendo colocado no Santo dos Santos, a parte mais sagrada do templo. Essa profanação foi vista como um sinal de desolação pelos judeus. E Jesus aconselhou seus discípulos a fugirem para evitar o perigo. Prosseguindo aqui nesse texto,
Marcos, aqui, 13, capítulo 13, versículo 15, diz que quem estiver no telhado de sua casa não desça, nem entre em casa para tirar dela coisas alguma. Essa passagem faz parte das instruções de Jesus sobre a urgência de fuga diante da grande tribulação. A ideia central aqui é que quando os sinais do fim se manifestarem, não haverá tempo para hesitação. Jesus alerta que aqueles que estiverem no telhado não devem descer para pegar seus pertences, pois a prioridade aqui é de escapar rapidamente. No contexto histórico, as casas na época tinham telhado planos e as pessoas costumavam passar tempo ali. A recomendação, no caso aqui, de não descer, enfatiza a necessidade de agir sem demora. Esse relacionamento, ou seja, esse ensinamento também pode ser aplicado espiritualmente. Devemos estar preparados para os desafios e tribulações, sem nos apegar excessivamente às coisas materiais. A confiança em Deus é a prontidão para seguir sua orientação, são fundamentais. Indo para o versículo 16, aqui nós vemos aqui, diz: quem estiver no campo não volte para pegar seu manto ou veste. Esse versículo continua a ideia de urgência apresentada nos versículos anteriores. Jesus enfatiza que diante da grande tribulação não haverá tempo para hesitação ou para recuperar bens materiais. Aqui, quando fala de manto, o veste aqui era uma peça essencial do vestuário na época, usada para proteção contra o frio, como uma cobertura durante o descanso. No entanto, Jesus instrui que quando os sinais do fim se manifestarem, aqueles que estiverem no campo devem fugir imediatamente, sem se preocupar com seus pertences. Isso reforça a necessidade de prontidão e desapego às coisas materiais. E essa passagem também pode ser interpretada espiritualmente. Devemos estar preparados para seguir a vontade de Deus, sem nos apegar aos que deixamos para trás. A prontidão e a confiança na orientação divina são fundamentais. No versículo 17, Marcos já diz que como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Aqui essa passagem destaca a dificuldade que as mulheres grávidas e lactantes enfrentariam durante tempos de grande tribulação. Jesus menciona esse grupo específico para enfatizar a vulnerabilidade das pessoas em momentos de crise. A fuga e a sobrevivência seria ainda mais desafiadora para aqueles que carregam ou cuidam de crianças pequenas. Historicamente, essa passagem pode estar relacionada à destruição de Jerusalém nos anos 70 depois de Cristo, no primeiro século, quando muitos judeus sofreram intensamente. Além da interpretação histórica, esse versículo também pode ser visto como um lembrete da compaixão e cuidado uns dos outros. Devemos ter compaixão uns para com os outros. E nos chama para o quê? Ter um relacionamento para com os outros, especialmente em tempos difíceis. No versículo 18, aqui Marcos diz que orai, porém, para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Esse versículo enfatiza a necessidade de oração e preparação para os tempos difíceis. Jesus alerta seus discípulos sobre a grande tribulação que viria e pede que orem para que a sua fuga não ocorra no inverno, uma situação que tornaria a jornada ainda mais desafiadora devido ao frio e às condições adversas. Em Mateus capítulo, já aqui do 24 a 20,
há um complemento dessa ideia mencionada também, no caso do sábado, um dia sagrado para os judeus, no qual a fuga poderia ser dificultada. Essa passagem nos ensina sobre a importância da oração e da confiança em Deus em momentos de crise. Além do contexto histórico, podemos aplicá-la espiritualmente, lembrando que devemos estar sempre preparados para enfrentar desafios e buscar orientação divina. Indo para o versículo 19, aqui Marcos diz que porque aqueles dias serão de tal aflição, qual nunca foi desde o princípio da criação das coisas, que Deus criou até agora, nem jamais será. Esse versículo enfatiza a gravidade da tribulação que viria, destacando que seria um período de sofrimento sem precedente. Jesus usa a linguagem forte para descrever a intensidade dos eventos que ocorreria, possivelmente se referindo à destruição de Jerusalém, quando a cidade foi devastada pelos romanos. O historiador judeu Flávio Josefo relata que esse período foi marcado por fome extrema, violência e grande sofrimento para o povo judeu. Alguns estudiosos também interpretam essa passagem como uma referência ao evento futuro, ligado ao fim dos tempos. Essa mensagem nos lembra da necessidade de vigilância e preparação espiritual. Jesus alerta de seus seguidores para que esteja firme na fé, confiando em Deus mesmo diante das maiores dificuldades. O versículo 20, aqui no capítulo 13, se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos efeitos que ele escolheu, ele os sobreviou, os abrevou. Então esse versículo destaca a misericórdia de Deus ao encurtar o período de tribulação para preservar os escolhidos. Jesus ainda enfatiza que a aflição será tão intensa que se Deus não estivesse, não interviesse, ninguém resistiria. No contexto histórico, isso pode se referir à destruição de Jerusalém nos anos 70, no primeiro século depois de Cristo, quando a cidade sofreu imensa devastação. Mas, no entanto, muitos estudiosos também interpretam essa passagem também como uma referência ao fim dos tempos, quando Deus protegerá os fiéis. E essa mensagem nos lembra que, mesmo em meio às maiores dificuldades, Deus cuida dos seus e age para preservar aqueles que lhe pertencem. É um convite e a confiança na soberania divina. O versículo 21, o Marcos já diz que se então alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Esse versículo é um alerta de Jesus contra os falsos messias e profetas que surgiriam durante o tempo de tribulação. Jesus adverte seus discípulos para não se deixarem enganar por aqueles que afirmam ser o Cristo ou dizem saber onde ele está. Isso reforça a necessidade de discernimento e vigilância espiritual em momento de crise, pois as pessoas podem ser levadas por falsas promessas e líderes enganosos. Historicamente, esse aviso pode estar relacionado ao período de grande instabilidade antes da destruição de Jerusalém, em 70 depois de Cristo, quando surgiram vários líderes que alegaram ser enviados por Deus. No entanto, essa mensagem também tem um significado mais amplo e é aplicável a qualquer época em que falsos mestres tentem desviar os fiéis da verdadeira fé, conforme nos dias de hoje. Muitos se levantam com os profetas e muitos estão enganando aqueles que não vigia, não está em vigilância. Mas aqui nós devemos estar sempre atentos e vigilantes para que não venhamos cair nessa armadilha. No versículo 22,
Marcos diz, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Então esse versículo é um alerta de Jesus sobre a presença de líderes religiosos falsos que tentaria enganar até mesmo os fiéis mais devotos. Jesus enfatiza que esses falsos cristos e profetas surgiria realizando sinais de maravilha para atrair seguidores. Hoje não é diferente, estamos vivendo essa situação. No entanto, seus ensinamentos e ações não estariam alinhados com a verdadeira mensagem de Deus. Esse aviso reforça a necessidade de discernimento e vigilância espiritual para não ser enganado por aparência ou promessas enganosas. Indo para o versículo 23, Marcos diz, mas fique atento, ou eu os avisei de tudo. Aqui está escrito lá no versículo 23, antecipadamente. Então esse versículo reforça a importância da vigilância e da preparação espiritual diante do tempo difícil. Jesus alerta seus discípulos para que esteja atento, não seja pego de surpresa pelos eventos que ocorreriam. Ele já havia dado instruções sobre falsos profetas e perseguições e tribulações, e agora enfatiza que tudo isso foi anunciado e antecipadamente para que seus seguidores pudessem se preparar. Esse ensinamento nos lembra da necessidade de discernimento e confiança e na orientação divina. No versículo 24, mas aquele dia, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Esse versículo faz parte da descrição dos eventos cósmicos que acompanharão o fim dos tempos. Jesus usa a imagem poderosa para ilustrar a transformação radical que ocorrerá. O escurecimento do sol e da lua pode simbolizar um grande juízo divino, uma mudança na ordem natural ou até mesmo um evento literal que marcará a chegada do Filho do Homem. E essa linguagem apocalíptica é encontrada em outras partes da Bíblia, como em Isaías capítulo 13, versículo 10, e também em Joel capítulo 2, versículo 21, reforçando a ideia de que esses sinais indicam um momento decisivo na história da humanidade. Aqui está o versículo, está lá em Isaías 13, 10, diz, porque as estrelas do céu e as suas constelações não darão sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não brilhará com a sua luz. E esse versículo faz parte da profecia contra a Babilônia, indicando um grande juízo divino. A escuridão celestial pode simbolizar a queda de um império poderoso e a desordem que acompanha sua destruição. E lá também no Joel, citado aqui, Joel capítulo 2, versículo 31, declara, o sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse versículo está inserido em um contexto apocalíptico, referindo-se ao dia do Senhor, um momento de julgamento e transformação. A linguagem dramática reforça a seriedade da mensagem e a necessidade de arrependimento. O versículo 25 diz, as estrelas cairão do céu e as forças celestes serão abaladas. Esse versículo também continua a destruição dos eventos cósmicos, que acompanharão o fim dos tempos. Jesus usa imagens poderosas e para ilustrar a transformação radical que ocorrerá. A queda das estrelas, o abalo das forças celestes, pode simbolizar um grande juízo divino, uma mudança na ordem natural ou até mesmo um evento literal que marcará a chegada do Filho do Homem. Vamos para o versículo 26. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Este versículo descreve a manifestação gloriosa de Cristo no fim dos tempos. Jesus usa a imagem das nuvens para enfatizar sua majestade e autoridade divina.
Essa linguagem remete à profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 13 ao 14, onde o Filho do Homem recebe o domínio e glória. Muitos estudiosos interpretam esse versículo como uma referência à segunda vinda de Cristo, quando ele retornará para estabelecer seu reino de forma definitiva. E essa passagem também nos lembra da soberania de Deus e da esperança que os fiéis têm em sua promessa. Na conclusão, podemos destacar aqui nessa conclusão, que diz que, nesse capítulo, que nós estamos estudando, ele nos convida a repetir sobre a urgência da preparação espiritual e a confiança na soberania de Deus. Jesus alerta, mas também nos dá esperança ao anunciar sua vinda gloriosa. E essa passagem nos ensina que mesmo diante da tribulação, devemos permanecer firme na fé, sem nos deixar enganar por falsas promessas. Os sinais cósmicos descritos reforçam a ideia de que Deus tem controle sobre toda a criação e que seu plano se cumprirá no tempo certo. E além disso, a advertência sobre a abominação e da desolação nos lembra a importância de discernimento e vigilância. A vinda do Filho do Homem nas nuvens é um lembrete de que nossa esperança não está nas circunstâncias terrenas, mas na promessa divina. Chegamos ao final desse estudo, que é a parte 2, e se Deus assim permitir, estaremos continuando com a parte 3 para finalizar esse estudo do capítulo 13 de Marcos. Deus abençoe a todos, fica todos na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.